Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje nós estamos na nossa 7ª aula da disciplina Engenharia da Motocicleta, que é a aula de análise multimétrica das motos. E o objetivo nosso hoje é fazer algumas discussões e montar um modelo matemático que nos permita refletir por que alguém resolve ou quando alguém escolhe andar de moto, ou de carro, ou de ônibus, ou com uma moto ou contra moto, e assim por diante. Vamos lá. Essa apresentação do PowerPoint, análise multimétrica das motos. Como sempre, né? Nós temos uma apostila acompanhando essa aula. Lembrando que essa edição da disciplina está sendo dada online, né? Porque nós estamos vivendo durante a pandemia do Covid. E então, em geral, essas aulas são gravadas em vídeo, como uma pequena inspiração só para as pessoas estudarem. Depois tem a aula propriamente dita. Nós temos, então, a apostila e, em geral, um programa associado também com os cálculos e com as contas que eu coloquei aqui, uma imagem. Esse programa essa listagem aqui, como as outras, foi implementada no Scilab, que lá na apostila, né, tem instrução de como baixar, e é uma plataforma gratuita parecida com o MATLAB, quem conhece. Bem, na aula de hoje, quem quiser a apostila, o material, é só mandar um e-mail para fabio.magnani@ufpe.br, dizer qual o vídeo que assistiu e me pedir o material que eu mando sem problema algum. Bem, o conteúdo da disciplina de hoje, né? Uma breve introdução, nós vamos dar uma olhadinha, uma discussão geral sobre mobilidades e por que as pessoas se movem, por que essas pessoas se movem de tal lugar, do lugar A para o lugar B, por que elas escolhem um ou outro veículo, né? Discussões, como eu disse, mais gerais. Depois, eu vou explicar um pouquinho como que as pessoas, ou as empresas, ou o governo, como que eles fazem para propor um tipo de movimento padrão para comparar a energia, o tempo gasto no tráfego, mas que possa ser repetido no laboratório para poder comparar um experimento com outro. São chamados de ciclos de condução. Só que nós vamos propor aqui, para poder montar equações mais simples, nós vamos propor um ciclo de condução simplificado. Nós vamos propor que a nossa moto anda de uma maneira mais simples. Nas aulas passadas, nós desenvolvemos todo um algoritmo, né, um modelo, uma solução computacional, um modelo matemático, uma solução computacional, que permitem fazer esse cálculo bem mais detalhado do que nós vamos fazer aqui. Mas, como eu sempre digo, quando a gente faz um cálculo detalhado demais, muitas vezes a gente perde a essência do fenômeno, a gente perde a relação entre as variáveis. Então, muitas vezes, como aqui, vale a pena fazer uma coisa mais simples, obter uma equação analítica em que você bate o olho nela e sabe que variável está influenciando que variável, e é o que nós vamos fazer, né? Bem, nesse ciclo simplificado de movimento da moto, nós vamos calcular a cinemática, descrever o movimento, depois a dinâmica, quais são as forças, calcular a energia mecânica necessária para o movimento e o consumo de combustível. Daí nós vamos ter todo um resultado que nos importa, assim, quanto que a moto demora para fazer tal trajeto e quanto que ela consome de energia. E daí nós vamos para umas coisas que nós vamos chamar de métricas, que são quantificações das coisas que nos interessam durante o movimento. Como eu disse, esse modelo é relativamente simples. Nós vamos ter algumas métricas que são custo a compra do veículo, da moto, do carro, o custo operacional mensal com gasolina, estacionamento. Depois, nós vamos... as outras métricas não são financeiras, depende do contexto e são, às vezes, subjetivas, que são o tempo que a gente ganha por estar andando de moto ou de carro e não a pé, o conforto que nós temos ou não, né, desses veículos, a segurança, que pode ser maior ou menor, no caso das motos, a segurança, né, aos acidentes até menor do que de um pedestre, nós também vamos considerar, e o prestígio que tal veículo tem, que pode ser um prestígio, nós vamos discutir também, pode ser um prestígio social, cultural, financeiro, tal. Então nós vamos transformar todas essas métricas, as que são financeiras, vamos manter como dinheiro, e as outras, tempo e prestígio, conforto e segurança, nós vamos transformar em dinheiro através de alguns fatores e nós vamos poder somá-las para ver quando que um veículo é melhor, pior do que o outro, né?
mais uma vez, isso aqui é um modelo extremamente simples, simples no sentido de que a equação matemática é linear e simples no sentido que os dados são apenas exemplos. Então, eles não, obviamente, esse modelo simples não reflete completamente a realidade, mas ele vai servir para a gente, pelo menos, discutir algumas questões qualitativamente e vai instigar, eu acho principalmente esse é o objetivo, né? Que ele instigue a gente a pensar nessas várias métricas, em outras métricas também, e que tipo de balanço que a pessoa faz ao escolher um veículo ou outro. Afinal, se um veículo fosse sempre melhor em todos os aspectos, todo mundo andaria só com esse veículo e a gente não teria gente andando de moto, de ônibus, com moto pequena, moto grande, carro e por aí vai. E é isso que nós queremos discutir. Depois, na parte final da aula, nós vamos fazer um estudo de casos e estudar a influência principalmente da distância que a pessoa percorre por dia e o salário dela, como que essas duas variáveis refletem na escolha dela. Como eu vou deixar na apostila, principalmente, várias atividades futuras que os estudantes ou os leitores da apostila podem fazer para aprender melhor, para absorver melhor esse modelo matemático e também para refletir mais sobre essas questões que nós vamos ver. Vamos lá. Primeiro, a questão mais geral sobre mobilidades. O que a gente discute aqui, nessa sessão da apostila, é, primeiro, né, por que as pessoas têm que se mover, né, de um lugar para o outro. Basicamente, isso tem muito a ver com a atividade econômica. As pessoas vão trabalhar, vão vender, vão comprar. Tem a ver com as atividades sociais. As pessoas vão se relacionar com amigos, com pessoas amadas, com filhos, com a família, que é uma coisa importante também, fundamental na vida das pessoas. E para obter cultura, para passear, para se divertir. Então, essa atividade social, cultural e econômica é que faz com que ou provoca o movimento das pessoas. Nas cidades modernas, é principalmente a atividade econômica que provoca o movimento, né? Em geral, as pessoas se movem para trabalhar, comprar e vender, né? Então, essa é a grande razão do movimento das pessoas nas cidades. Por isso que a gente tem tanto movimento na cidade, principalmente pela economia. Essa é uma primeira questão, então, né? Por que as pessoas se movem? A segunda questão, um pouco abaixo dessa, é por que as pessoas se movem de tal lugar para tal lugar? Isso tem a ver muito com como a cidade é organizada. Se os bairros são integrados, por exemplo, a pessoa mora no mesmo lugar, no mesmo bairro onde trabalha, estuda, ou se são lugares bem diferentes, tem um bairro residencial, um bairro industrial. Eu falo sobre algumas teorias sobre isso. Existem vantagens e desvantagens e razões e porquês das cidades serem de um jeito ou de outro, mas obviamente a forma como a cidade é organizada fisicamente reflete ou influencia a forma como as pessoas se movem. Depois, um pouquinho abaixo, dado que as pessoas vão se mover pela atividade econômica, cultural, social, e dado que as pessoas vão se mover de tal lugar para tal lugar porque a cidade é organizada daquele jeito, vem a questão de como que as pessoas vão se mover. Daí, as cidades têm que escolher, grosso modo, entre dois subsistemas de transporte. Nós vamos chamar de subsistema de transporte coletivo, que envolve os ônibus, os metrôs, as combis, e o subsistema de transporte individual, que envolve as bicicletas, as motos e os carros. Essa escolha, se as cidades vão fazer mais ruas para veículos individuais ou mais vias para o transporte coletivo, tem também, essa escolha tem vantagens e desvantagens. O transporte coletivo, em geral, nem sempre é mais barato, né? Ele tem uma capacidade muito maior de transportar as pessoas, só que o subsistema de transporte coletivo tem alguns problemas. Ele só transporta as pessoas para alguns lugares específicos, então normalmente leva do bairro residencial para o trabalho de volta, para o shopping de volta, né? Ele respeita muito, ele é moldado pela atividade econômica. Então, às vezes, a pessoa estuda num lugar que é fora desse eixo e tem dificuldade para chegar no lugar, ou então um casal, né? Uma pessoa trabalha num lugar, outra pessoa trabalha no outro e o transporte é difícil. E o transporte individual, por outro lado, tem problemas de custos e congestionamento, ele não tem um fluxo tão grande de pessoas, mas ele pode mover as pessoas
para lugares diferentes, diversos, né, mais diversificados, em horários diversificados também. Então, o legal é ter uma mistura de um subsistema de transporte coletivo e outro integrado, né, com individual, e cada cidade tem que decidir que porção ou qual a proporção de um ou de outro, né? Nós vamos olhar muito nessa apostila para o subsistema de transporte individual, né? Como é uma disciplina de motocicleta, que é um veículo de transporte individual, a nossa visão é mais nesse sentido, mas não vamos esquecer dos outros. Outra questão importante é que nós já discutimos na primeira apostila, na primeira aula, é a questão de que existem métricas, existem interesses individuais e coletivos. Por exemplo, o indivíduo, quando ele vai escolher um veículo, ele olha para o conforto, para a segurança, para os gastos que ele vai ter, para a velocidade média, é esse o interesse dele. O interesse coletivo é um pouco diferente. O interesse coletivo se preocupa mais com o fluxo global de pessoas, com a emissão de poluição, de poluentes, com os congestionamentos, com os acidentes, não sei se eu falei. E então são interesses. O indivíduo ele tem uma certa dificuldade em quantificar. Ele consegue quantificar quanto ele vai gastar de gasolina, mas ele não consegue quantificar muito bem ou nada bem qual é o custo que aquele veículo, tipo de veículos, carros, por exemplo, que atropelam muitos pedestres, qual é o custo que aquele tipo de veículo tem sobre a coletividade, sobre o sistema único de saúde, por aí vai. Então, as duas visões são legítimas. A visão individual, quando a pessoa escolhe o seu veículo, e a visão coletiva, quando os governantes decidem qual é a proporção, como eles vão estimular mais os veículos individuais ou coletivos. É importante a gente lembrar ou notar que as duas visões são legítimas, né? A individual e a coletiva, só que a gente tem que reconhecer quando numa discussão uma pessoa está vendo as coisas de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, Recife é uma cidade bastante congestionada, que é a cidade onde eu moro, bastante congestionada e com transporte público bem precário e caro. Então as pessoas têm a tendência, e é uma cidade quente também, que chove, então as pessoas preferem andar de carro sempre que elas podem, porque do ponto de vista individual é a melhor escolha. Você pode levar carga, você está com ar-condicionado, você se sente relativamente seguro dos acidentes, pelo menos nas cidades. Para que alguém vai andar de ônibus que é caro e precário e você perde muito tempo e tal? Não é uma boa escolha do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, se a pessoa pode, ela anda de carro, nessas condições. Do ponto de vista coletivo, essa escolha pelos carros não é muito legal, porque existem muitos congestionamentos. Seria bem mais interessante se parte dessas pessoas pudesse escolher um ônibus de qualidade, ou um metrô de qualidade, que fosse para lugares importantes, interessantes para ele. E daí poderia desafogar um pouco as ruas, seria melhor para todo mundo, para quem precisa andar de carro, porque precisa ir para lugares diferentes, e para quem quer andar de ônibus, de metrô. Então, de novo, né? Por exemplo, para Recife, a escolha atual das pessoas que não têm controle sobre essas questões coletivas. O carro talvez seja a melhor ideia, e para os governantes a melhor ideia seria estimular um pouquinho mais a melhoria do transporte público. Existem muitos governantes que, no seu discurso, defendem, para ganhar votos, defendem interesses individuais, porque é mais fácil ganhar voto assim. E a situação nem sempre é boa por causa disso, né? Então é legal a gente prestar atenção nisso. Bem, mesmo em relação às métricas individuais que nós vamos ver aqui, que eu comentei, que é custo de operação, conforto, custo de aquisição, a gente poderia pensar em outras métricas também. Eu não coloquei na modelagem, porque senão ia ficar... Algumas não são tão fáceis assim de calcular e também começaria a ficar muito inchado o modelo matemático, não é bem nosso objetivo. Nosso objetivo é mais refletir sobre esses assuntos. E para isso, mais interessante ter um modelo mais simples. Mas outras métricas que a gente poderia ter feito seria emissão de CO2, emissão de poluentes, risco de provocar acidentes quando você escolhe um veículo, risco de sofrer acidentes quando você escolhe algum veículo, e por aí vai. Vamos lá. Vamos agora pensar em como as motos... Eu vou usar muito o exemplo das motos agora na montagem do modelo matemático, mas todas essas coisas valem para todos os veículos. Então, isso aqui é um resultado de um modelo matemático de simulação de tráfego que o Maurício Novaes fez na dissertação de mestrado, ele que gerou essas figurinhas aqui, que mostra
o movimento de uma moto específica, que é a velocidade, aqui é a posição, o deslocamento dela, o movimento de uma moto específica com o tempo. Só que o que muda de um caso para o outro é a densidade de motos. Essa aqui é uma simulação bem simples, uma via que só tem motos e as motos não podem ultrapassar umas às outras. Mas aqui, ó, aqui tem 25 motos por quilômetro, é a densidade de motos, aqui tem 50 motos por quilômetro, aqui 75 e aqui 100 motos. Então, cada vez a gente vai colocando mais motos na pista. Quanto mais motos eu tenho, né? Por exemplo, quando eu não tenho moto nenhuma, essa moto aqui tentou andar a 60 km por hora o tempo todo, que é a velocidade limite dessa via, e ela deu até uma freadinha aqui aleatória, porque, por exemplo, tinha um buraco, ou ele viu um conhecido, alguma coisa na calçada, alguma coisa assim. Quando eu começo a colocar mais motos, uma começa a atrapalhar um pouquinho a outra, e daí eu preciso ter várias frenagens e reacelerações. Mais motos, começa a acontecer mais isso ainda aqui, e depois, com muitas motos, a moto fica o tempo todo acelerando, freando, acelerando, freando. A velocidade média vai caindo com o tempo e as reacelerações vão aumentando. A gente conhece isso muito bem do tráfego. Isso é uma característica do tráfego urbano, né? Ou tráfego em geral. Você começa a colocar mais veículos, um começa a atrapalhar o outro. Isso não é uma característica dos veículos em si. Por isso que não adianta a gente ter um veículo muito potente para andar na cidade, ou muito veloz, porque o tráfego segura ele. As leis seguram esse veículo, né? Ele não pode andar rápido demais, mas mesmo assim o próprio tráfego controla a velocidade ou limita a sua velocidade, né? As propagandas em geral de motos e carros, elas sempre mostram esses veículos sozinhos nas ruas, mas não é isso que acontece. O que acontece é isso, e por isso que seria bem mais interessante ter veículos para andar nas cidades mais leves e menos velozes, menos potentes, porque seriam bem mais baratos, seria uma solução bem mais inteligente. A gente não tem muita opção para isso, principalmente no caso dos carros, né? Os carros são projetados para velocidades muito altas, muito mais altas do que os 110 permitidos por lei nas estradas, né? Bem, a questão é a seguinte, esse movimento aqui das motos, que depende do tráfego, ele é totalmente não, mas ele é estocástico, ele é meio que aleatório, né? O processo estocástico é um processo aleatório no tempo. E é complicado. Digamos que eu queira comparar uma moto com outra. Daí eu saio na rua com uma moto para medir o consumo, por exemplo. Quando eu for andar com a outra moto para fazer a comparação, desculpa, eu não vou estar exatamente na mesma situação. E daí fica complicado comparar uma com a outra. Para lidar com isso, os governos e as empresas usam umas coisas chamadas ciclos de condução, que são esses ciclos daqui propostos, existem vários, né? Bem, daí quem quiser, tá na apostila também a referência. O Guilherme Medeiros, né, na tese de doutorado dele, trabalhou bastante com essas simulações, e daí tem bastante informação lá para quem tiver interesse. Eu peguei dele essa informação, esse gráfico aqui, mas que é um gráfico também que está nas normas e tal. Por exemplo, das pessoas, como eu estava dizendo, as pessoas definem ou usam esse tipo de vetor para sempre testar o carro ou a moto com exatamente as mesmas condições. Esse tipo de ciclo tenta representar bem o que acontece na realidade, representar o que acontece com o veículo no mundo real. É claro que, como nós vimos antes, o que acontece no mundo real depende muito se tem uma densidade maior ou menor, não é sempre do mesmo jeito. Mas isso aqui já é alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente compra um carro, daí vem aquela etiqueta falando assim, esse carro faz em média tantos quilômetros por litro. Aquele experimento foi feito com um desses ciclos aqui de condução, né, para poder comparar um carro com outro. As motos, infelizmente, não são vendidas com essas etiquetas, né, de consumo. Seria um negócio interessante. A gente, até na apostila, eu mostro os resultados das simulações de consumo de tempo com esse ciclo daqui. Só que a gente vai trabalhar com um ciclo mais simples. Eu vou propor um ciclo mais simples, que é esse daqui, que ele permite, ou ele vai permitir, o uso de soluções analíticas. Daí fica mais fácil de ver a relação entre as variáveis, mas, de novo, a gente poderia ter feito com o outro do mesmo jeito, né? A gente tem esse modelo longitudinal, dinâmico, de resolução de equações diferenciais, com piloto que controla a velocidade, que nós vimos nas outras aulas, todo completo, né? Então não tem problema. Mas o nosso ciclo vai ser assim. Ele vai ter uma região de aceleração constante, isso aqui é a velocidade versus a posição. Por isso que não fica linear, né? A curva de velocidade fica linear
com aceleração constante quando o gráfico é em função do tempo. Bem, nós temos então uma região de aceleração constante aqui e depois uma região de cruzeiro. Então o que eu estou imaginando é que a moto ou o carro vai sair de um semáforo, acelerar até a velocidade de cruzeiro, ficar em velocidade constante, depois frear lá na frente e vai repetir isso várias vezes. Eu estou usando esse movimento bem simples para meio que tentar representar esse ciclo aqui, que por sua vez tenta representar o movimento real das motos no tráfego. E essa figura daqui, ela mostra uma comparação então entre os dois ciclos, né? O ciclo de condução, que é esse em cinza, e o ciclo simplificado que eu fiquei repetindo várias vezes aqui para tentar aproximar. Eu ajustei os valores de aceleração e de tamanho da pista e de velocidade de cruzeiro do ciclo simplificado para que os dois tivessem a mesma aceleração enquanto acelerando, tivessem a mesma velocidade média em movimento e tivesse o mesmo número de paradas, né? Então, o que está em preto aqui é o ciclo simplificado, replicado, e em cinza é o ciclo simples, é o ciclo de condução. Bem, daí na apostila tem uma série de comparações entre os parâmetros cinemáticos, velocidade média, tal, entre a simulação real e a simulação simplificada. Eu não vou falar isso aqui durante essa aula, tá bom? Mas quando vocês forem estudar, vocês vão poder ver isso com detalhes. Os dois ciclos, o ciclo de condução e o combinado, e o simplificado, não são exatamente iguais, porque a forma como nós propusemos o ciclo simplificado, ele não tem paradas. Então, está vendo aqui em preto é a evolução da posição com o tempo, e aqui embaixo, o cinza é esse aqui, né? Esse aqui é para o ciclo simples e esse aqui cinza é para o ciclo de condução. No cinza a gente dá para ver que ele tem algumas paradas aqui, né? A moto fica parada durante alguns tempos e por isso que demora mais tempo e a velocidade média é menor, é 27 e a velocidade no ciclo simplificado é 33, né? Como trabalho para os estudantes ou para os leitores, fica propor um outro ciclo simplificado ou intermediário que tem essas paradas também para ajustar um pouquinho melhor, né, esses resultados. A outra figura que está aqui é porque isso está bem explicado na apostila, mas o ciclo, quando nós fazemos análise apenas cinemática do que nós queremos que a moto faça e depois fazemos análise cinemática do que ela realmente fez, os resultados não são exatamente iguais, porque, como dá para ver aqui, né, em cinza é o que eu gostaria que a moto fizesse. Tem um círculo aqui, né? Eu queria que ela viesse até aqui na frenagem. E em preto é o que ela fez, que ela não vai até embaixo, ela vem, freia e já acelera de novo. Então, se a gente começar a olhar esses detalhezinhos dos dois, do que eu queria e do que a moto realmente faz, tem algumas pequenas diferenças e isso provoca algumas diferenças nos resultados também, né? De novo, a gente não vai entrar muito nesses detalhes agora. Aqui, só mostrando, né, que a gente poderia ter feito e fez, é a simulação dinâmica usando o modelo de movimento longitudinal das outras apostilas, o modelo completo, mostrando o que acontece na simulação do ciclo de condução. Então aqui, né, mostrando como a velocidade varia com o tempo, como que o acelerador e o freio variam com o tempo. A gente viu isso bastante na aula passada, né, nos outros movimentos. Aqui mostrando que a moto não perde aderência na roda dianteira nem traseira em nenhum momento, e aqui mostrando que ela não empina nem a roda traseira, nem a dianteira. E aqui, o que acontece no ciclo simplificado. Nós simulamos só um ciclo, né? Uma rampa dessa, de velocidade, depois velocidade de cruzeiro, e replicamos depois para ter aquele ciclo completo. Também mostrando, né, como a velocidade desejada é respeitada, que a moto não perde aderência, como que é o controle do acelerador e do freio, que nesse caso é 0, ela não freia, e que ela não está empinando a roda dianteira nem a roda traseira. Bem, tá, agora vamos lá. Então o que nós vamos fazer agora nós vamos analisar aqui esse ciclo simplificado. Deixa eu voltar para cá. Nós vamos... deixa eu voltar para cá. Nós vamos pegar esse ciclo daqui, simplificado, que é a rampa e o cruzeiro, a rampa, o cruzeiro, a rampa, o cruzeiro. Então, a moto sai do semáforo, anda, para, sai do outro semáforo, anda e para. Várias vezes nós vamos primeiro, então, olhar só para isso daqui, fazer análise cinemática, dinâmica e energética desse ciclo, e depois nós vamos para tais métricas que é para comparar um veículo com outro, né? Lembrando que essa análise cinemática, ela não é feita com a rampa reciclada, nós vamos fazer para uma rampa só,
e depois a gente multiplica pelo número de paradas e tem o valor total, né? Vamos lá. Então, a cinemática daquele movimento. Lembrando, a moto acelera, tem um movimento, tem uma parte, um trecho de aceleração constante e depois o trecho de velocidade constante. Então, nós podemos usar... eu vou passar rápido aqui, porque vocês já estudaram isso bastante e também porque está tudo bem explicado e deduzido nas apostilas, né? Na apostila. Nós temos, então, podemos usar para a cinemática as equações do movimento uniformemente acelerado, vocês estão bem acostumados, né? S é igual a S0 mais V0t mais até ao quadrado sobre 2 e por aí vai. Essa de baixo aqui é substituindo a primeira na segunda, então nós temos uma relação de velocidade com espaço, se nós quisermos, e daí juntando aplicando essas equações ao movimento de aceleração constante e de velocidade constante, nós podemos calcular então qual é o tempo que demora para ele andar numa pista. Uma pista é um trecho daquele de rampa e cruzeiro, que no nosso caso tem 470 metros, né, que foi usado para ajustar os valores, os resultados, para ficar parecido com o ciclo de condução. Então, o tempo que eu demoro na pista, é claro, ele depende depende do comprimento, quanto maior a pista, maior o tempo, depende da velocidade, né, quanto a maior a velocidade, eu gasto menos tempo, e depende da aceleração, né? Quanto maior a aceleração, eu também chego mais rápido lá no final. E daí posso calcular, se eu quiser, também a velocidade média na pista, é só usar essas relações e deduzir, né? De novo, mais uma vez, está tudo deduzido na equação. Mas o que importa para a gente aqui é que para aquele movimento de rampa e cruzeiro, eu calculei o tempo que eu preciso para andar os 470 metros, em função da aceleração e da velocidade de cruzeiro, e depois eu posso calcular a velocidade média. Uma das coisas que vai diferenciar a moto do carro no nosso modelo matemático, ou a cinquentinha, ou o ônibus, são esses parâmetros cinemáticos. São a velocidade de cruzeiro, que a moto anda mais rápido porque pode passar entre os carros, e a aceleração, né? Por exemplo, a moto, por ser mais leve, acelera mais que o carro. Então, nós vamos modificar esses parâmetros depois para fazer as contas. Do ponto de vista de dinâmica, nós ficamos 5 apostilas vendo isso muito, né? Basicamente é a segunda lei de Newton, que a gente multiplica pela velocidade, né? Força vezes velocidade e potência, e nós podemos calcular então a potência necessária no motor para cada instante do movimento. Isso aqui é a potência necessária, a potência na roda, isso aqui é a potência necessária para vencer a inércia, para acelerar a moto, para vencer a resistência à rolagem, deformação do pneu da suspensão, para vencer a gravidade, se a moto estiver numa subida, e para vencer o arrasto aerodinâmico, né? A energia mecânica é a potência, a integral da potência com tempo. Isso aqui está todo integrado, mostrado os valores, os resultados das integrais específicas na apostila. Mas daí a gente pode finalmente calcular a energia total mecânica necessária para essa propulsão, que é a integral daquela equação para os dois casos. E a gente está vendo, né, que para que vai a energia mecânica? Para aumentar a energia cinética da moto, que é mv ao quadrado sobre 2, para vencer a resistência, a rolagem, que é a força de rolagem vezes o comprimento, vezes o deslocamento, a gravidade, né, e a resistência aerodinâmica aqui. Vamos lá. E agora nós podemos calcular o consumo de combustível, que é outra coisa que interessa. A gente estava muito interessado no tempo que demora para a moto sair de um semáforo e chegar no outro e quanto que ela vai gastar de combustível. Essas são as duas coisas mais importantes para a gente, que a pessoa usa, né? Ou duas coisas importantes, não são as mais importantes, mas são dois fatores muito importantes para escolher o veículo, que é o tempo e quanto que eu vou gastar de combustível. Então nós temos, né, que, primeiro, como é que calcula a energia? A gente já viu isso bastante nas outras apostilas. Como é que calcula a energia que eu preciso na fonte, que é, no caso a fonte de energia, no caso de uma moto convencional ou carro convencional, é gasolina. Numa moto elétrica ou carro elétrico é energia elétrica, na bateria. No caso de uma bicicleta é o glicogênio, né, a energia que a pessoa tem no corpo, e por aí vai. Então, basicamente, o que a gente faz? Essa energia que a gente precisa na fonte é a energia de propulsão, que eu divido pela eficiência de transmissão, daí eu tenho energia na saída do motor. Essa energia também, parte dela, né, porque parte da energia do combustível, eu tenho combustível, daí eu tenho uma conversão até o pistão, que é uma conversão mecânica dada pela eficiência mecânica. Depois eu tenho dessa energia do pistão, parte é dissipada internamente pelo atrito e pelos acessórios do motor, da moto,
e parte vai para a roda, e essa parte da roda, parte dela é perdida na transmissão e vem para a roda. Então, para calcular, e aqui é a potência interna dissipada, e aqui é a potência da fonte, ou energia da fonte, multiplicada pelo tempo, e aqui é a eficiência de transmissão, e aqui a eficiência do motor. Então, nós podemos calcular essa energia na fonte, né? É igual essa energia de propulsão na roda, dividido pela eficiência de transmissão, dividido pela eficiência do motor, que dá uma parte da potência do motor, e a outra parte aqui é a potência interna, dividido pela eficiência do motor, que dá a outra parte da potência da fonte. Então, com esse modelinho simples, mesmo com a moto parada, né, quando eu não preciso de potência mecânica nenhuma na roda, mesmo assim ela consome energia ainda porque eu tenho as dissipações internas no motor. Com a energia necessária na fonte. Outra coisa, o que vai diferenciar no nosso modelo depois? Um motor elétrico, uma moto com motor elétrico e uma moto convencional vai ser o valor da eficiência do motor. Depois eu posso calcular a massa do combustível, dividindo a energia na fonte pelo poder calorífico, e daí eu tenho a massa. Isso aqui é outra coisa interessante. Nós temos muito costume de falar assim, tal moto faz 30 km com litro, tal carro faz 10 km com litro, só que nós não temos muito costume de falar, tal moto consome tantos joules, ou tal moto elétrica consome tantos quilowatt-horas. Então, a economia é uma variável mais no nosso dia a dia. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, embora essa energia aqui da fonte possa ser comida, ou energia elétrica, ou qualquer coisa assim, eu sempre vou, nessa equação aqui, eu vou usar o poder calorífico do combustível. Porque daí eu calculo qual é a quantidade de gasolina equivalente para ter a mesma energia. Então, mesmo que eu tenha uma bateria, um veículo elétrico, quando eu calculo desse jeito, eu falo assim, a moto elétrica tudo bem, ela vai gastar tanto de energia elétrica, mas essa energia elétrica tem um equivalente a tantos litros de gasolina. E daí eu vou poder comparar uma moto convencional com uma elétrica assim. Vai ser, a moto convencional faz 30 km com litro, a elétrica faz 80 km com litro, ou faria 80 km com litro se eu usasse gasolina no lugar de energia elétrica. Né? Daí fica mais fácil a gente visualizar as vantagens e desvantagens dos vários veículos usando isso, né? Usando como unidade de energia, não joule, mas litros equivalentes de gasolina. Tá bom? É uma técnica que a gente usa bastante em análise energética. Daí eu posso calcular a economia, que é quantos quilômetros eu ando, dividido por quantos litros eu consumi de gasolina, né? E finalmente, daí, substituindo aquela equação passada da energia, eu tenho a economia. E essa foi uma das grandes razões de a gente ter usado esse ciclo simples, ao invés de ter feito toda a simulação computacional para calcular o consumo, porque a gente tem uma equação bonitinha como essa e não um programa com 300 linhas para analisar. E daí a gente pode ver claramente aqui como as variáveis influenciam a economia, quantos quilômetros com litro um veículo vai fazer. Então, primeiro, aqui uma coisa interessante. A eficiência do motor influencia diretamente na economia. Por isso que os veículos elétricos são bem mais econômicos, porque a eficiência do motor elétrico é 70%, do sistema todo elétrico, incluindo carga e recarga, 70%, 80%, e de uma moto de combustão interna é, 25%, 30%, alguma coisa assim. Então essa é a grande vantagem dos veículos elétricos. A gente vê aqui também como a massa, né, a massa total, a massa do veículo, mais a massa do passageiro, influencia muito na economia também. Por isso que não é nada inteligente ter carros pesados demais, porque eles diminuem bastante a economia, né? A gente vê também, né, que quanto maior a velocidade, tem coisas que a gente tem que melhorar, né? A resistência à rolagem e a resistência aerodinâmica tem a ver com o projeto do veículo, mas a gente está vendo, do ponto de vista de operação, como se eu tentar andar rápido demais ou com uma velocidade muito alta, a minha economia cai, a gente sabe isso da prática, e quando a minha aceleração também é muito grande, a economia cai também, né? Isso aqui. Então, a gente sabe disso, né? Eu tenho que ter um motor eficiente, de preferência um motor elétrico, o meu veículo tem que ser o mais leve possível, eu não devo andar rápido demais e não devo acelerar muito, porque senão todas essas coisas vão fazer com que a economia do veículo caia, né? E é legal que a gente chegou numa equaçãozinha simples que mostra isso. Bem, vamos lá agora fazer o estudo, ou mostrar os dados que serão utilizados para esse estudo. Bem, eu vou falar muito rapidamente aqui, mas
nós vamos escolher como caso base, né, um caso de estudo, depois nós vamos variar alguns parâmetros para ver como eles mudam a partir desse caso base. Alguns valores são comuns para todos os veículos que nós vamos estudar 7 veículos, e alguns são variados. Esses aqui são os comuns. Então, no caso base, esse carinha anda 900 mil metros por mês, mais ou menos 30 km por dia, recebe R$6.000. Como eu falei, cada pista tem 470 metros, então vou ter que ter várias pistas, muitas largadas, relargadas para chegar aos 900 mil metros. A pista aqui é plana, horizontal. Bem, daí vocês podem olhar depois. Só tem um passageiro, não está levando nenhuma carga, mas o modelo é geral, vocês podem mudar depois essas condições. Uma coisa interessante também aqui é isso daqui, ó, que é a velocidade de referência. Então nós vamos considerar que a nossa referência é um pedestre andando a 5 km por hora e que todo veículo que andar um pouquinho mais rápido do que isso vai ter um ganho em tempo, né? Daí a gente vai tentar quantificar isso daí, né? Porque, afinal, por que a pessoa vai querer gastar mais dinheiro com uma moto ou com um carro do que andar a pé? Tem que ter alguma razão e tem que representar isso matematicamente, e uma das formas vai ser essa. E outra coisa também, um fator importante aqui é esse fator de comprometimento. No nosso caso, eu vou mostrar mais para frente, o usuário ele dá importância ou não para algumas variáveis subjetivas só se o comprometimento for menor do salário dele com os custos financeiros daquele veículo, só se esse valor for menor do que 30% nesse nosso exemplo aqui. Se for maior, ele não se dá o direito de dar importância para questões como conforto, prestígio, né? Se for menor, ele dá importância para isso. Aqui estão as tarifas, né? As tarifas dos veículos. Nós vamos ver esses veículos aqui. Uma moto convencional, carro convencional, uma cinquentinha, que é uma moto pequenininha, uma moto elétrica. Então, esses três primeiros, carro, cinquentinha e moto, eles usam gasolina, então são tantos reais por quilograma, né? O preço. Na moto elétrica, ela usa energia elétrica, então a tarifa é reais por quilowatt-hora. A comida, aqui eu coloquei o pão, são R$17 por quilograma. E o táxi tem uma tarifa diferente, né? Táxi pode ser Uber, ou mototáxi, ou táxi como carro. Ele tem uma bandeirada, então você entra nele, você já paga alguma coisa, e depois ele tem uma outra tarifa, dependendo da distância que você anda. E nós temos uma tarifa de ônibus, né? Que é quanto que eu pago por dia, né? Na realidade, essa tabela, depois eu vou corrigir. Na realidade, esse valor aqui deveria estar reais por mês, né? Quanto que eu gasto por mês e não quanto que eu gasto por dia. Depois eu corrijo aqui essa tabela. Bem, algumas questões... Bem, tem muitas questões em relação a isso, mas, por exemplo, em relação... A gente tem que fazer algumas escolhas, né? Para simplificar o modelo. Então, por exemplo, a bicicleta. Será que é justo a gente achar que o transporte por bicicleta é um tempo gasto? Porque a pessoa, às vezes, deixa de ir na academia e está andando de bicicleta. Então, ela está ganhando tempo. Será que a comida, ela come mais do que vai andar de bicicleta? Um trabalhador, sim, né? Porque ele anda longe e ele tem que comer mais para se movimentar de bicicleta. Mas talvez uma pessoa de classe média queria fazer esporte de qualquer jeito, ela não come mais só porque está andando de bicicleta. Por outro lado, às vezes a pessoa tem que pagar pela água, né? Porque a gente fica cansado, bebe água, e água é bastante caro, e nem sempre a gente tem de graça por aí. Então, são várias questões que a gente tem que levar em conta. O ônibus também, né? Se o ônibus for de qualidade, você pode ir lendo, estudando, ou conversando com alguém, e não é um tempo perdido, como é quando você está pilotando uma moto. Então, todas essas questões têm que ser bem relativizadas. De novo, esse modelo é bem simples, mas se a gente for fazer um modelo mais detalhado, tem que levar essas questões em conta. E aqui são várias variáveis que eu juntei duas tabelas aqui, a 4 e a 5 numa só. No caso da apostila, elas não cabem numa página só, elas estão divididas aqui, eu juntei. Aqui são as variáveis, os parâmetros que variam de veículo para veículo. Então a gente tem, por exemplo, a moto acelera 0,54 metros por segundo ao quadrado, enquanto o carro é menor, aceleração. A velocidade média do ônibus é menor do que do carro, né? Daí tem aqui também o tempo que é gasto no estacionamento
e o tempo gasto nos semáforos, que são diferentes também dependendo do veículo, né? O tempo de estacionamento que eu estou falando é o tempo que você gasta para sair de onde você está, ir até o estacionamento, pegar o veículo e sair. O tempo de semáforo certamente é diferente, porque as motos elas podem ir para frente e sair mais rápido do que os carros, né? Daí também tem essas questões, parâmetros do veículo e do motor, que é a eficiência do motor, a massa do veículo, as motos são mais leves, né? Eficiência do motor, como eu falei, a moto elétrica tem uma eficiência mais alta, né? Para alguns veículos, né, no caso, como nós estamos preocupados com análise do ponto de vista do indivíduo, não importa muito qual é o peso e qual é o consumo do táxi e do carro. Eu quero saber quanto que eu vou pagar de tarifa, né, no mês. Então, por isso que tem esses não se aplicam aqui em vários pontos da tabela. Aqui tem os gastos, o custo de aquisição e de revenda de cada veículo, né? Então, essa moto custa 15 mil, o carro custa 40 mil para comprar e por aí vai. E aqui tem fatores importantes, né? Vamos lá, deixa eu explicar. Os fatores, o fator operacional, tá vendo aquele, por exemplo, na moto é 1.2. Esse fator aqui operacional, ele vai ser multiplicado depois pelo custo mensal. Então, por exemplo, eu gastei R$100 de gasolina por mês, que eu vou fazer as contas daqui a pouco. Daí eu multiplico por 1.2, significa que eu vou gastar mais 20% com manutenção, com estacionamento e com coisas assim, né? Que são gastos que são proporcionais a quanto que eu vou andar com a moto. A mesma coisa o fator de compra, né? Eu vou pegar o valor real da moto, por exemplo, 15 mil, só que eu tenho que pagar mais coisas. Eu tenho que pagar seguro, ou tenho que pagar IPVA, alguma coisa assim. Então esse fator aqui ele multiplica a compra e o valor operacional para levar em conta esses outros gastos também. E são diferentes em um caso e de outro, né? Depende aqui do que eu estou fazendo. Do tipo de veículo que eu estou considerando. E esses outros aqui, ó, são fatores, né, que nós estamos utilizando para transformar questões subjetivas ou temporais em dinheiro. Então, por exemplo, esse aqui é o fator de prestígio, fator de tempo ganho, fator de conforto e fator de segurança. Isso aqui é uma forma de dizer quanto que cada veículo tem, né? Então, por exemplo, aqui no caso de, vamos lá, segurança. O valor do fator de segurança no carro é 1 e na moto é menos 1, né? Porque tu não sabe que as motos são extremamente perigosas. Na questão de conforto, né? Que está aqui, o carro é 2, né? E o ônibus é 1. Né? E por aí vai, daí a gente vai brincar com essas coisas. Esse aqui é um dos principais... talvez o principal ponto que tem que ser modificado mais para frente, né, para fazer, né, esses valores têm que ser ajustados para que as escolhas reais das pessoas seja refletida nesse modelo matemático. Por exemplo, digamos que uma pessoa vai gastar R$100 por mês para andar de carro e R$100 por mês para andar de ônibus. Provavelmente ela vai preferir de carro porque ela se sente mais segura e é mais confortável e tem mais prestígio. Mas digamos que ela gaste R$200 com carro e R$100 com ônibus. Provavelmente ela vai preferir ainda andar de carro, porque aqueles R$100 a mais valem a pena pelo tempo ganho, pelo conforto, pelo prestígio e pela segurança. Mas se o carro custar R$5.000 por mês, será que aquela pessoa ainda vai preferir andar de carro do que de ônibus? Né? Então, essa diferença é que nós estamos tentando transformar em dinheiro, tentando dar um valor para essas questões subjetivas, para fazer com que isso reflita a escolha das pessoas. Né? Mas, de novo, a gente teria que fazer uma grande pesquisa ou levar em conta estudos que foram feitos sobre a preferência das pessoas para ajustar esses valores aqui para que eles reflitam a realidade. De novo, isso aqui são só exemplos qualitativos, só valores qualitativos que eu escolhi como exemplo, não devem ser tomados à risca. Né? É só para exemplificar o poder do modelo matemático proposto. Bem, daí vamos lá as várias métricas que vão ser propostas. Ó, isso aqui está bem, vocês já viram lá quando vocês fizeram termodinâmica aplicada comigo, já fizeram, quem fez engenharia em outro curso, já fez isso em matemática financeira tal. Está discutido na apostila, revisado, não vou falar muito aqui, mas existe uma necessidade sempre da gente transformar. Levar todo o dinheiro para o mesmo tempo, né? Porque R$100 hoje não é igual a R$100 daqui 5 anos. Então a gente precisa levar, né, do fator presente para o fator do valor presente
para o futuro, presente mensal, tal. Tem várias histórias que, de novo, eu não vou falar aqui. Em geral, quando a gente faz isso num projeto de indústria de engenharia, a gente pega todos os valores futuros e mensais e pega todos esses valores e traz esses valores para o valor presente. Tanto é que a gente tem uma métrica que chama valor presente líquido, que é para comparar um projeto com outro para escolher qual é o melhor. Só que quando a gente faz isso com transporte, a gente chega à conclusão que a gente gasta, por exemplo, sei lá, nos próximos 4 anos vai gastar, sei lá, 50 mil reais, 70 mil reais. A gente não tem muita noção se isso é muito ou se isso é pouco, porque a gente não está acostumado com isso. Mas a gente está mais acostumado em trabalhar com quanto a gente gasta por mês. A gente sabe que significa para cada um gastar 100 reais por mês, gastar 1.000 reais por mês. Então, o que nós vamos fazer aqui que é a mesma coisa, né? Mas ao invés de pegar todos os valores como nós estamos acostumados e trazer para o valor presente, a gente vai pegar tanto o valor futuro quanto o valor presente e jogar para um valor mensal equivalente. Então, por exemplo, ao invés de falar assim, a moto custa 15 mil reais, nós vamos transformar esse valor em valor mensal e falar assim, ela custa o equivalente a, sei lá, teria que fazer as contas aqui que eu não lembro, mas o equivalente sei lá, 500 reais por mês, alguma coisa assim. Tá? Depois a gente pode ver na tabela que tem esse valor, não lembro de cabeça. Essa transformação de um tipo de valor para o outro é dada por esses valores Mi aqui, né? Que estão na apostila, tá bom? Que é, por exemplo, aqui é como que eu transformo. Eu pego o valor de compra de 15 mil reais, multiplico por esse Mi, que transforma o valor presente para o valor mensal, e daí tem o valor equivalente mensal. Basicamente, o que importa para a gente, vamos esquecer um pouco esses Mis, são isso daqui. Nessa métrica de compra, ela leva em conta o valor da compra do veículo e o valor de revenda, menos o valor de revenda do veículo. Então isso aqui tem uma métrica de quanto que eu pago, basicamente, para comprar o veículo. Lembrando, né, que eu multiplico depois por um fator de compra para levar em conta o IPVA, seguro e tal. Essa é uma métrica, que é a métrica de compra. A métrica operacional, ela leva em conta qual a economia, quantos quilômetros aquele veículo faz por litro, a tarifa de combustível, quanto que o veículo vai andar por mês e o fator de operação, que leva em conta estacionamento, manutenção e tal. Esse aqui é quanto que eu vou gastar por mês, né, com a operação daquele veículo. Esse aqui é o comprometimento, né, que é a soma desses custos financeiros de compra e de operação dividido pelo salário. De novo, né, se no nosso exemplo, se esse valor for abaixo de 30%, a pessoa leva em conta aspectos subjetivos para escolher um veículo ou não. Se passar de 30%, ela não vai levar em conta os outros aspectos. O tempo ganho por mês é o tempo de referência, quanto que eu gasto para andar 30 km por 900 km por mês a pé, a 5 km por hora. Então, esse é o tempo de referência. Né? Menos quanto, né, que eu gasto com estacionamento por mês, quanto que eu gasto com semáforo por pista, na rampa, né, acelerando, depois em velocidade de cruzeiro, vezes o número de pistas por mês. Isso aqui é o tempo ganho que eu tenho. Né? Se eu tiver um tempo bem pequenininho aqui, significa que eu ganhei quase todo o tempo andando com esse novo veículo. Se eu demorar muito tempo para andar de ônibus, por exemplo, em relação a andar a pé, o tempo ganho é baixo. Depois, então, eu tenho a métrica de tempo ganho, que é o tempo que eu ganhei no mês por escolher tal veículo, vezes o fator de tempo de ganho, que transforma tempo em dinheiro. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Tem gente que não gosta de falar em dinheiro, tal, que acha feio, e pessoalmente, bem, e daí a pessoa, ao invés de transformar tempo em dinheiro, para fazer essas comparações, a pessoa prefere transformar dinheiro em tempo. Então, ao invés de falar assim, eu ganhei tanto tempo, isso equivale a tanto de dinheiro, eu falo assim, eu ganhei tanto tempo, eu vou ter que comprar tal equipamento, tal carro, e para isso eu vou ter que trabalhar tanto tempo para conseguir chegar naquilo lá. É a mesma coisa, nos dois tem tempo e nos dois tem dinheiro. Ou eu transformo tudo em tempo, ou eu transformo tudo em dinheiro. Só que tem gente que não quer falar em dinheiro, prefere esconder isso atrás das contas para fingir que só fala de tempo, que não dá bola para dinheiro. Mas é a mesma coisa, né? Tá? Quem quiser tem referências também sobre essas outras métricas de tempo e não de dinheiro. Bem, tem a métrica do prestígio, que tem a ver com quanto que eu paguei no carro, vezes um fator que transforma esse valor em prestígio. Né? Bem, isso aqui também é bem simplificado. Né? O prestígio que um veículo traz para uma pessoa não tem a ver só com o valor que é pago, como nesse caso aqui. Para algum
Para algumas pessoas, o prestígio tem a ver com quanto ela pagou no veículo, isso tem a ver com o seu sucesso como profissional na cidade, na nossa sociedade e tal. Tem pessoas que têm prestígio porque o carro ou a moto são extremamente eficientes e tecnológicos e modernos e bonitos, ou alguma coisa assim. E tem pessoas que têm prestígio pelo veículo, porque aquele veículo é exclusivo, porque envolveu muito conhecimento para encontrar um carro antigo, uma moto antiga, uma bicicleta feita à mão, alguma coisa assim. Depende muito da onde essa pessoa vive, das suas relações sociais. Se essas pessoas dão mais valor para o dinheiro que foi pago, para a exclusividade, para a eficiência e coisas assim, tá bom? Aqui, de novo, está bem simplesinho. Daí nós temos métricas de conforto e de segurança, que tem mais a ver com quanto que a pessoa andou por mês, né? Não com o valor pago. E, de novo, esses fatores aqui que são utilizados para transformar conforto e segurança em dinheiro. Uma coisa importante aqui primeiro, né, esse conforto envolve conforto ergonômico, conforto térmico, a diversão que a pessoa tem ao pilotar, o prazer da pilotagem, por aí vai, são coisas extremamente subjetivas, né? E a segurança inclui segurança contra acidentes e segurança contra assaltos. E a segurança é uma coisa, quando a pessoa vai escolher um veículo, o que importa para ela é a segurança que ela percebe, não a segurança real, porque ela não tem acesso à segurança real. Então, por exemplo, algumas pessoas não acham ou não pensam ou não percebem as motos como veículos extremamente perigosos. E daí a pessoa não vai dar muita importância para isso, né? Ou vai usar outro valor para aquele fator de segurança, né? Tá bom? E daí eu criei também aqui uma métrica de conforto, prestígio e segurança que une, o que soma essas três aqui, só para ficar mais fácil fazer as análises. Bem, algumas métricas globais, então, que nós vamos usar nos nossos gráficos. A primeira é a global financeira, que envolve custo de compra, revenda e operação, dinheiro. A métrica que envolve dinheiro e tempo, que é basicamente a financeira, né? Compra, operação mais o tempo ganho. Daí, aquela condição que eu falei, né? A gente vai calcular essa métrica se o comprometimento for menor que 30%. Se for maior, a gente vai dizer que é zero. A gente vai fazer isso para bater o olho no gráfico e ver que a pessoa não escolheu aquele veículo porque ela não podia pagar, ela não queria investir mais do que 30% do seu salário naquele veículo, naquela condição. E a global financeira, temporal e subjetiva, que inclui a soma, né, da compra, a operação mensal, o tempo ganho e essas métricas subjetivas de conforto, prestígio e a segurança. E a mesma coisa também. A gente vai dizer que ela é zero se o comprometimento for maior do que 30%, no nosso exemplo. Tá? A gente não vai fazer isso aqui, mas a gente poderia pensar, e seria bastante legítimo, mudar a base dessas métricas. Né? Todas essas métricas que foram vistas até agora são valores por veículo. Então, gasto operacional por veículo, gasto de aquisição por veículo, qualquer outra coisa assim. Mas é claro que, por exemplo, os carros levam mais pessoas do que as motos, e levam mais carga também. Então, duas bases interessantes são a gente calcular essa métrica por carga, por quilograma útil de passageiros e de carga que a gente está levando, ou por passageiro, né? Que é dividir a métrica, o valor por passageiro. Né? Também são métricas bastante legítimas. De novo, a gente não vai fazer tudo, porque senão a gente não sai da aula, mas o material está à disposição. Como calcular então o caso de veículos que não são veículos convencionais com motor de combustão interna? Então, no caso da moto ou do carro convencional, para calcular quanto que ela vai gastar por mês, eu multiplico a tarifa de combustível, reais por quilograma, por quanto que ela anda por mês, pela energia que eu preciso na fonte, dividido pelo poder calorífico, dividido pelo quanto que eu gasto, quanto que eu ando em cada pista, vezes aquele fator de operação, né, que leva em conta a manutenção e tal. Então, isso aqui a gente já viu nas outras equações, está bem explicado na apostila, é o caso convencional. O problema é que as tarifas são diferentes para outros tipos de energia. Então, por exemplo, no caso da energia elétrica, a tarifa não é em reais por quilograma, em reais por litro, é em reais por quilowatt-hora.
E daí a gente precisa usar uma equação um pouquinho diferente, que está aqui, né? É bem parecida, né? Mas daí leva em conta, essa transformação de quilowatt-hora para joule e tal. É bem parecida com a de cima. No caso da comida, o corpo humano, do ponto de vista termodinâmico, é bem parecido do ponto de vista só das energias, né? Muito parecido com um motor de combustão interna, converte energia química em movimento. O que a gente muda basicamente é o poder calorífico, né? Do combustível e o preço, é claro, né? A comida é bem mais cara do que a gasolina, porque tem que ser limpa, tem que ser refrigerada e tal. Precisa ter nutrientes, né? Não é só energia. No caso do ônibus, nós temos uma tarifa que nesse caso aqui é uma tarifa mensal, né? Tá? Quanto que vai ser gasto por mês, daí a pessoa pode ajustar aqui, caso ela precise fazer 4 viagens por dia, pagar 4 passagens ou 2 passagens, ela ajusta aqui para ter o valor mensal. E no caso do táxi, né? Pode ser mototáxi, Uber. Claro que Uber não, porque a tarifa do Uber muda muito com a oferta e demanda, mas a gente vai usar esse caso mais simples, que envolve uma tarifa de bandeirada mensal, né? A soma das tarifas das bandeiradas no mês, mais uma parte que depende de quanto que o cara anda por dia, né? Tá? Por quilômetro, né? Deixa eu ver aqui. Bem, estou olhando aqui. Esse daqui são os resultados agora que nós tivemos para o caso base. Então, basicamente, alguns resultados são comuns, porque todos os nossos veículos andam, por exemplo, a mesma quilometragem no mês e por aí vai, tá? E todos os usuários estão usando a mesma taxa de juros para calcular essas relações aqui, dessas transformações de tempo mensal para presente e por aí vai. Então, algumas coisas são comuns, estão nessa tabela 7. E algumas coisas são variáveis, né? Só que essas duas tabelas também não cabem na apostila, são a tabela 8 e 9, que eu juntei numa só. E aqui eu tenho os resultados, né? Por exemplo, para cada veículo, quantos metros ele precisa para chegar na velocidade de cruzeiro, quanto que ele anda na velocidade de cruzeiro, qual o tempo, aqui são resultados físicos, né? Qual é a potência que ele precisa de propulsão quando está andando no cruzeiro, qual a energia, qual a economia, a velocidade média, tem todos os parâmetros aí. E aqui eu tenho, né, por exemplo, uma coisa interessante é a economia, né? A moto, então, no nosso modelo faz 33 km com litro, o carro faz 7, a cinquentinha 70 km com litro, a moto elétrica faz o equivalente a 90,4 km com litro, a bicicleta faz um equivalente a 217 km com litro, né? Tá vendo por que é legal, ao invés de trabalhar com energias diferentes, né? Converter tudo para gasolina, porque fica mais fácil fazer essa comparação para ver a eficiência de cada veículo, comparar a eficiência de cada veículo. E aqui são os resultados diferentes, né? Financeiros para cada veículo. Então, para a moto, né? Aqui tem a legenda, né? Para moto, aqui é o comprometimento, então eu gasto 9% do meu salário com transporte por moto, 27% por carro, 3,50, né? E aqui eu tenho, por exemplo, o gasto de compra. É claro que o carro é bem mais caro do que os outros veículos. Esse aqui é qual é o equivalente mensal por comprar um carro de 40 mil reais. No custo operacional também, o carro é bem caro, né? O táxi ou o mototáxi aqui é bem caro também, né? Assim, é o mais caro de todos. Não é uma coisa muito boa andar todo, a gente sabe, né? De táxi. Interessante que o ônibus é bem caro também, né? Todo mundo fala que o ônibus é barato e tal, mas o ônibus eu usei as tarifas de Recife, e o ônibus é bem mais caro que uma cinquentinha, por exemplo, no gasto mensal. É claro que a gente não tem um gasto de aquisição do ônibus, né? Mas mesmo assim, ele é caro. Aqui é o quanto que eu ganho com cada... a monetização do tempo ganho, né? Então, o melhor são as motos, né? A moto convencional, a moto elétrica e o mototáxi, porque eu usei aqui os mesmos parâmetros de aceleração, velocidade de cruzeiro, por isso são os valores parecidos. O ganho com a bicicleta e com o ônibus são mais baixos, né? Porque as velocidades são diferentes. Aqui eu tenho o conforto, né? O carro bem mais confortável. O prestígio, né? Eu usei um parâmetro menor aqui, mas o carro traz mais prestígio.
A segurança, né? Claro que as motos têm valores negativos, porque elas são perigosas demais, né? E o carro tem mais segurança. E aqui a soma dos valores subjetivos, né? De conforto, prestígio e segurança. Nesse quesito, o carro é bem mais legal, né? Assim, a gente sabe disso, a moto não é tão boa, tal. E aqui são as métricas globais, levando em conta só o dinheiro, né? Qual o melhor aqui? Que é o que eu vou ter menos gasto? É a cinquentinha, né? Para esse caso base. Nesse caso base, lembrando, né? O carinha ganha R$6.000 por mês e ele anda 30 km por dia. Então, nesse caso, levando em conta só custos de aquisição e de operação, o melhor é ele andar de cinquentinha, depois de bicicleta, depois de ônibus, depois de moto convencional, depois de moto elétrica, depois de carro e depois de mototáxi, levando em conta o tempo ganho também, né? A melhor opção é a moto e, obviamente, é por isso que as pessoas escolhem andar de moto, né? Apesar da insegurança que elas têm e de você tomar chuva e tal. De novo, né? Essa questão do tempo ganho também tem que ser bem pensada, porque ela é muito difícil quantificar isso, né? Nós usamos um modelo simples de monetização, mas, por exemplo, um autônomo ele consegue saber, se eu ficar tanto tempo perdido no trânsito, eu vou deixar de ganhar tanto de dinheiro. Mas quem é trabalhador assalariado tira esse tempo perdido no trânsito do seu lazer. E é difícil você dizer quanto que vale o seu lazer, né? Então, de novo, tem que tomar bastante cuidado com isso. São só discussões, né? Mas se eu levar em conta o dinheiro e o tempo, a moto é o melhor, né? Certamente. E por isso que as pessoas andam de moto. E se eu levar em conta totalmente ou levar tudo em conta, o prestígio, segurança, conforto, dinheiro e tempo. Vamos lá. É interessante aqui, nós temos aqui coisas um pouco parecidas, né? Ó, o carro é o melhor, muito próximo da moto, né? São bem parecidos. Depois a moto elétrica também, que é parecida com a moto convencional, e a cinquentinha, né? É interessante que a diferença não é tão grande, só que as razões pelas quais a pessoa escolheria um veículo ou outro são bem diferentes, né? Essa soma aqui é diferente, a proporção das parcelas são diferentes. Então, no carro, a grande vantagem do carro que faz uma pessoa escolher um carro é basicamente são basicamente essas questões, esses aspectos subjetivos, né? Que é o conforto, a segurança e o prestígio que ele trazem, né? No caso da moto, a pessoa escolhe uma moto principalmente porque ela é mais rápida, né? O tempo ganho é o que mais contribui para esse valor alto aqui dessa métrica global. E no caso da cinquentinha, as pessoas escolhem a cinquentinha principalmente porque os custos financeiros são mais baixos, né? Então são questões diferentes, né? O carro, porque ele é mais confortável, mais seguro e mais prestigioso. A moto, porque é mais rápida. E a cinquentinha, porque os custos financeiros são mais baratos. E é legal que esse nosso modelo representou bem isso, né? Apesar de ter usado fatores, como eu disse, bastante arbitrários, né? Bem, agora nós vamos fazer um estudo. Isso aqui, né, essas tabelas são tabelas para o caso base, né, para o cara andando 30 km por dia e ganhando R$6.000. Vamos variar um pouquinho isso daqui. O primeiro estudo que a gente vai fazer é variando quanto que o cara anda por dia. Sempre recebendo R$6.000. E todos os parâmetros iguais. Vamos lá. Só vamos acostumar aqui. Cada veículo, né, cada um dos 7 veículos tem uma cor diferente. E quanto maior a métrica, melhor, né? Então vamos lá. Se o cara andar bem pouquinho, né, aqui está difícil de ver, mas se ele andar bem pouquinho, ele fica ali entre andar a vantagem, né? De andar com cinquentinha ou com bicicleta, né? Porque são mais interessantes. O ônibus, quanto mais o carro, né? Quanto mais você anda, maiores são os gastos.
e daí ele começa cada vez mais a ficar bastante ruim do ponto de vista financeiro, e o mototáxi, então, nem pensar, né? Os outros veículos são relativamente próximos, né? E é interessante quando vocês forem olhar a apostila, né? Olhar para esses valores onde as coisas se cruzam, né? Até esse ponto aqui, até 35 km por dia. Do ponto de vista estritamente financeiro, vale a pena andar de bicicleta, que é o amarelo, depois vale a pena andar de ônibus, que é o marrom. De novo, tá ruim para ver aqui no vídeo, mas vocês podem ver na apostila com calma. E a cinquentinha, ela é a principal ou a melhor opção do ponto de vista estritamente financeiro na maior parte do tempo, né? Bem, agora aqui nós vamos olhar, sempre é o mesmo estudo, sempre uma variação de quanto que o cara anda por dia, e a gente vai mudando as métricas, né? Aqui a gente está olhando a métrica do tempo ganho. Basicamente, ela se envolve, ela é linear com a distância, só que é interessante aqui que tem uma pequena, se vocês forem olhar depois na apostila, tem uma pequena inversão aqui do carro com a bicicleta, né? Porque a bicicleta, ela é mais lenta, então ela não é muito boa em relação a essa métrica de tempo gasto, ela não ganha muito tempo, só que o tempo de estacionamento dela é menor, então você pode estacionar em qualquer lugar na calçada, vai lá e pega e já sai andando. Então, para distâncias muito pequenas, esse impacto do tempo perdido no estacionamento é maior. E daí a bicicleta vale mais a pena do ponto de vista de tempo aqui. Aqui nós estamos levando em conta só aspectos subjetivos, conforto, prestígio e segurança. Obviamente o carro e o ônibus disparam na frente, porque as motos, né, elas são desconfortáveis e perigosas, então a gente não ganha quase nada com elas. E o carro aqui, né? Assim, a diferença basicamente, né, é pelo conforto aqui, e essa diferença aqui basicamente é pelo prestígio, né? O carro tem o conforto e o prestígio, tem conforto, segurança e prestígio, o ônibus só o conforto dependendo do lugar, né? Aqui nós temos nós estamos começando a ver agora aquelas métricas globais, né? Então aqui a pessoa que leva em conta só o tempo, só a finança, então, mais custo de aquisição e operacional. Então, para pequenas distâncias, o amarelinho é melhor. Vale a pena andar de bicicleta, depois vale a pena andar de cinquentinha e depois vale a pena andar de ônibus para distâncias mais longas, né? Que é o que a gente vê por aí se a gente levar em conta só o dinheiro, né? E as pessoas não escolhem outros veículos só por causa do dinheiro, senão todo mundo ia andar ou de bicicleta, cinquentinha ou ônibus, né? Um fator importante é o tempo, que está nessa métrica daqui, né? Essa é a métrica que leva em conta o dinheiro e o tempo ganho também. Então a gente vê aqui bem no comecinho, vale a pena, distâncias bem pequenas, levando em conta o tempo e o dinheiro, vale a pena andar de bicicleta, depois vale a pena andar de cinquentinha e depois vale a pena andar de moto, né? O carro, primeiro, ele tem um gasto muito grande, né? O conforto, o tempo ganho dele, ele tem uma velocidade relativamente baixa, então ele é mais caro e mais lento que a moto. Ele nunca, nessa métrica, ele nunca vai ganhar da moto. Vai ficar sempre aqui embaixo. E interessante, né? Essa queda aqui nessa curva do mototáxi e do carro, elas são causadas por aquela condição que nós colocamos, se o comprometimento for maior que 30%, ele zera a métrica. Então, daqui para frente, né, essas métricas vão para zero porque o comprometimento, a pessoa gastaria mais do que 30% do seu salário no transporte e dela não está disposta a pagar pelo conforto, pelo tempo ganho, porque ela tem que gastar com outras coisas, né? Com educação, com comida. Então, olhando do ponto de vista só o financeiro e temporal, bicicleta para pequenas distâncias, cinquentinha para médias distâncias e moto depois para longas distâncias. E daí nós vamos agora para métrica global, que leva em conta tempo, dinheiro e também questões subjetivas de conforto, segurança e prestígio. A bicicleta é melhor para pequenas distâncias, depois a cinquentinha, depois a moto, mas é interessante que agora o carro, né, principalmente porque o conforto e a segurança, do jeito que nós colocamos na equação, eles são proporcionais à distância. Então, quanto mais você anda, mais você começa a sentir a vantagem de ter um veículo mais seguro e mais confortável. E daí o carro, chega uma hora aqui que ele começa a ser melhor do que a moto, né? Essas vantagens começam a aparecer mais. O carro,
deixa de ser, nesse cenário, melhor do que a moto para distâncias maiores que 38 km por dia, porque para esse salário de R$6.000, ele vai gastar mais do que 30% do salário, e daí esse usuário aqui decidiu que não vale a pena, tá bom? Mas senão o carro continuaria cada vez melhor desse ponto de vista. Nesse caso aqui, nós estamos vendo apenas um detalhe, é igual a figura passada, só que a gente está vendo só até 12 km por dia. Isso aqui é interessante para ver os detalhes, né? Que ele prefere a bicicleta até 2 km por dia, levando em conta tudo, né? Levando em conta a aquisição, operação, tempo ganho e conforto, segurança e prestígio. Depois ele prefere andar de cinquentinha e depois prefere andar de moto daqui em diante, e depois mais para frente começa a preferir andar de carro. Aqui só mostrando o comprometimento, né, de cada um daqueles estudos e mostrando, né, 30% do nosso limite, mostrando por que chega uma hora que ele corta, né, ele para de escolher o Uber e ele para de escolher o carro, né, porque chegam a 30%, daí ele zera as duas métricas. Bem, outro estudo que nós fizemos também é um estudo de variando agora o salário que o cara ganha. Então aqui ele sempre anda 30 km por dia e aumenta o salário dele. Então, lembrando, né, quando a métrica é zerada aqui, isso significa que ele não tem dinheiro, o salário dele não é suficiente para... Quer dizer, ou os gastos que ele vai ter com o transporte, melhor, são maiores do que 30% do que ele recebe. Então, para salários muito pequenos, ele prefere andar a pé. Depois, ele prefere andar de cinquentinha, quando o salário aumenta, até R$ 1.800. E depois ele prefere andar de moto, isso levando em conta aspectos financeiros e temporais. Outra coisa. Nesse estudo aqui, eu só estou mostrando as grandezas que variam com o salário, né? Porque, por exemplo, o custo operacional, quanto o cara vai gastar de ônibus ou de moto, não depende de quanto que ele ganha, né? Então, só as coisas que variam com o salário que eu coloquei aqui, que é basicamente o comprometimento, né? Então, o que o salário faz basicamente é zerar essas curvas em alguns instantes. E só vale para ele a pena andar de carro se ele ganhar mais do que R$ 5.500. Né? Lembrando que o caso base é R$ 6.000. Mesmo assim, levando em conta, como a gente já tinha visto, levando em conta o tempo e o dinheiro, eles preferem andar de moto, né? Esse carinha aqui. Quando ele pode, né? Se ele receber menos que R$ 1.800 por mês, ele vai preferir andar de cinquentinha porque o comprometimento dele é muito grande. E aqui é a métrica global, mas levando em conta todo mundo agora, levando em conta dinheiro, tempo e aspectos subjetivos, né? Conforto, segurança e prestígio. O que muda aqui é que quando o cara começa a ganhar mais, o comprometimento dele é menor e daí ele começa a preferir o carro, né? Aqui. Lembrando, né, que a gente viu na tabela passada que ele pode escolher, né? O verde é a moto elétrica. O carro e a moto são muito parecidos, né? E até a cinquentinha não é tão longe aqui. E esse somatório que dá esse valor total é diferente dependendo do veículo. Para a cinquentinha, esse valor é grande porque os custos operacionais de aquisição são baixos. Para a moto, esse valor é grande porque o tempo ganho é muito alto. E para o carro, esse valor é grande porque o conforto, a segurança e o prestígio são altos. Então, as razões pelas quais a pessoa vai escolher um veículo ou outro dependem muito do valor que ela dá para essas questões. Né? E aqui é a mesma coisa, na parte mais baixa, né? Ele só pode, ou ele só vai andar de moto com comprometimento menor que 30%, se ele ganhar mais do que R$ 1.800, o carro mais do que R$ 5.500, e por aí vai, né? Tá bom? E aqui é o comprometimento que ele tem para cada tipo de veículo, para cada simulação, variando o salário, e aqui a gente combinou, né, que esse carinha nunca está disposto a gastar mais do que 30% do seu salário, então a gente só está considerando os casos que ficam aqui para baixo. Bem, a gente terminou a aula aqui. Basicamente, o que vocês têm que fazer agora de novo, né? Assim, esse vídeo é só uma inspiração para vocês estudarem, é uma visão geral, mas tem que estudar a apostila com calma, repensar o que foi dito, criticar o que foi, não precisa
concordar com tudo que eu disse, né, fazer um estudo crítico em relação ao que está lá, estudar as deduções matemáticas e depois estudar o código computacional que vai junto, entender. Esse código computacional é bem simples, que basicamente são as equações que estão na apostila, que estão implementadas lá, só fazendo contas das várias métricas, né? Depois, refazer os estudos que são apresentados, essas tabelas e esses gráficos, né? Tentar refazer e ver o que acontece. Fazer estudos novos, mudar os parâmetros, ver o que acontece. E daí na apostila tem vários estudos propostos mais avançados. Eu só vou citar 3 aqui. Um é levar em conta também bicicletas elétricas e carros elétricos, que a gente não levou em conta, é só criar esses outros veículos. Colocar o ônibus e o táxi com física real, né, calcular, porque como a gente não estava preocupado com o consumo deles, porque a gente pagava a tarifa direto, a gente não se preocupou muito com isso, mas é uma preocupação, né, colocar o coeficiente de arrasto aerodinâmico correto, a massa correta, mas principalmente, né, no caso dos ônibus e dos táxis, o número de passageiros não é só um, né, porque no ônibus tem vários passageiros e no caso do mototáxi, o motorista não é um passageiro, ele tem que estar ali, ele é meio que ele não está se transportando para nenhum lugar, né? Ele aumenta a massa do sistema só. Outro, né, que outro estudo proposto é a proposta de um ciclo intermediário, um pouquinho mais complicado, né? Ao invés de ter só uma rampa de velocidade constante, colocar também depois a frenagem e um tempo parado para ficar mais próximo do ciclo de condução. E um outro estudo que seria ajustar as equações que foram propostas para as métricas, aquelas subjetivas de tempo, e os dados também, aqueles fatores que nós utilizamos, ajustar aqueles valores das equações para representar melhor as pesquisas de preferência das pessoas no mundo real, né? Para tentar fazer quanto que a pessoa está disposta a comprometer com o transporte, quando que uma pessoa começa a dar importância para o tempo perdido, qual é o salário médio de um brasileiro e coisas assim, né? Tentar ajustar um pouco melhor isso à realidade, né? Bem, a aula de hoje foi essa análise multimétrica das motos, foi a nossa 7ª aula de engenharia da motocicleta. De novo, né, espero que vocês estudem, refaçam os estudos assim que a gente aprende, eu estou aqui à disposição. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!